GoCast no ar. Hoje para falar com Eduardo Dias, idealizador e CEO do Future, empresa que visa contribuir para o desenvolvimento do esporte e das pessoas envolvidas nessa indústria. Olha só que legal. A Future acredita no match perfeito entre tecnologia e futebol. Já gostei, hein? Vamos falar mais sobre isso. Eu sou a jornalista Duda Strebe. Está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. E toda terça tem um episódio novinho, quentinho para você. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha turma, porque eu estive em Brasília, acompanhei o show do nosso colega, o nosso CEO da GoManage, Luiz Henrique Nunes. Preciso fazer esse registro, Norton, porque foi muito legal ver o Luiz tocando bateria, um hobby que virou paixão. Então, além do futebol, tem agora essa nova paixão. Luiz, foi bom demais, hein? Eu gostei, eu me diverti muito, né? Se tu também gostou e alguns que estavam lá disseram que também gostaram, então o objetivo mais do que atingido. Foi legal mesmo, foi bom, né? Foi bom demais, foi A, bom demais. a gente vai ficando mais velhinho, a gente tem que fazer outras coisas também, não é só trabalhar, tem que se divertir, é o que eu estou fazendo. E é o que a gente fez em Brasília, quando estivemos juntos recentemente. Precisava fazer essa referência porque a gente esteve junto e foi muito legal. Norton Capel, jornalista, está no ar. Hoje, nos bastidores, o Gustavo aqui com a gente, no lugar do José Pedro Villa-Lobos, que é o nosso diretor. E agora sim, né? Vou dar as boas-vindas, então, para o meu xará, Eduardo, que está em Porto Alegre, assim como nós, Norton. Tudo bem com você? Demais. Muitíssimo obrigado pelo convite, Duda, Norton, Luiz. É um prazer estar aqui. Vai ser incrível esse tempo que a gente vai ficar juntos, porque é o meu assunto preferido, falar de futebol, inovação e tecnologia. E tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje no mundo do futebol. Só que na apresentação, Duda, tu fala muito, tu já começou falando de indústria, né? E essa é a indústria que não se reconhece como indústria. A gente tem muito a evoluir e a gente tem como aproveitar essa onda agora, quem tiver ligado vai crescer muito nos próximos anos. A ordem de grandeza em performance esportiva e financeira está mudando muito rápido. Eu não estou falando em grandeza histórica, tá? Porque aí a gente vai entrar em outro tema, mas essa ordem de grandeza esportiva e financeira está mudando muito rápido e vai ser um bom tema para a gente discutir hoje aqui. Não temos dúvida disso, tem muita coisa acontecendo, né? Agora vem cá, primeiro, assim, para a gente dar o pontapé inicial, Eduardo, eu quero saber como é que esse advogado foi parar no futebol e foi parar nesse ambiente tão diferente, tão apaixonante que hoje nos une aqui. Me conta. Na verdade, o futebol sempre esteve ali. Acho que todos nós somos apaixonados pelo jogo. Eu sempre olhei o jogo de uma maneira nem melhor nem pior que a de ninguém, tá? Mas muito particular minha, que o que eu via nas manchetes dos jornais, nos debates de rádio e TV, eu não encontrava nenhuma relação com o jogo que eu tinha assistido. Cara, isso não pode ser. Eles não podem estar falando do jogo que eu assisti, porque nada disso aconteceu lá. Isso é uma narrativa desconectada da realidade. E foi muito tempo assim, depois a gente começa a ver que tem mais pessoas que pensam junto e as coisas vão se conectando. Eu até, no início da década passada, de alguma maneira, eu participei politicamente do Inter aqui em Porto Alegre. Quando eu entrei lá, eu digo, caramba, não faz nenhum sentido o que esses caras estão discutindo em relação à eficiência esportiva e financeira do clube. A indústria, o grupo de clubes que está levando essa indústria para um caminho, não tem relação nenhuma com o que esses caras estão fazendo aqui, é desconectado da realidade. É muito superficial. Ninguém quer entrar a fundo em nada. E ali foi um ponto que me fez pensar o seguinte, não, se não houver alguma forma de mudar a cultura, desde já, vamos combinar o seguinte, cultura é a força mais poderosa dentro de um clube. Não tem nada mais poderoso que a cultura. Se a gente não começar a colocar um grãozinho de areia para mudar a cultura, nada vai a lugar nenhum. E aí, por 2015, 2016, com o surgimento do podcast, que diminuiu a barreira de entrada nos meios de comunicação, ficou tudo muito mais fácil, a gente já começou a fazer um podcast falando só sobre jogo. Era proibido falar sobre arbitragem, sempre foi proibido falar sobre polêmica, arbitragem era
só sobre o jogo. A gente começou, de uma maneira ou outra, se conectar com algumas pessoas. A gente conseguiu construir uma comunidade. Eu me lembro que no começo a gente falava para pouquíssimas pessoas. Era uma época em que era muito comum futebol com muito humor. Futebol, papo de boteco. Era muito comum isso. Ninguém falava absolutamente nada sério sobre o jogo. O que interessava era a piada, era o estereótipo, era a narrativa engraçada e definitiva de julgamento de todo mundo. E a gente começou a falar sobre isso. Eu me lembro de uma vez eu recebi uma ligação do André Kfouri, da ESPN, um cara que eu admiro demais. Ele falou assim: Edu, eu tô te ligando para me convidar para participar. O podcast de vocês é incrível. Caramba, meu Deus. E ele falou assim: e eu quero ter a liberdade, inclusive, de sugerir um conteúdo, o futebol líquido de Paco Cerulo e a escola barcelonesa. Eu digo, uau, caramba, isso é o nerd, mais nerd do que a gente costuma utilizar aqui. Foi incrível. Eles, a partir disso, depois ele nos convidou também para o lançamento de livros na editora Grande Área, um cara que eu devo muito a ele, eu admiro muito ele. E aí começou a pegar tração, a gente começou a criar uma comunidade grande, começou a ter muita entrada também nas comissões técnicas de clube, as pessoas, os profissionais começaram, caramba, a gente está falando agora de assuntos, discordando ou não, de uma maneira que faz sentido para nós aqui dentro. A linguagem também a gente apanhou muito, porque não usa as 200 palavras, jargões do futebol há 50 anos, a gente usava algumas definições de outros esportes, ou de videogame. Bom, cada assunto que a gente vai chegando aqui, às vezes abre um portal, a gente pode cair nesse portal e fugir do assunto, mas assim, a gente no futebol é muito limitado pela linguagem também, tá? Isso é outro assunto lá. Tem muitas ideias prontas que, enfim, estão lá só porque foi sempre assim, mas depois a gente conversa sobre isso. E foi muito legal essa jornada toda. Depois disso, já para a gente fazer uma ligação com o que aconteceu com o Futre. Depois disso, a gente criou essa comunidade, as pessoas começaram a nos perguntar o seguinte: caramba, acho muito bacana, eu quero ser analista, tem como aprender com vocês? Como é que vocês podem me dar uma aula, falar sobre como é que se faz análise? Caramba, olha aí, tem uma possibilidade de trabalhar com educação online, formando analistas. E esse nosso braço de educação cresceu muito, muito. A gente não tem clube no Brasil hoje que não tenha um analista formado por nós ou que tenha trabalhado conosco aqui no Futuri. A gente fez curso de análise de mercado, curso de análise de desempenho, curso de dados. Isso segue, a gente está com curso, a nossa primeira certificação executivo de futebol. O Ricardo Moreira, do Orlando City, é o cara que que é o curador desse curso, é todo ano que vem, vai ser uma coisa incrível. Já deixo aqui o meu jabá. E depois disso, os clubes nos procuraram. Caramba, olha só, a gente precisa de alguém para nos ajudar a contratar jogadores. Na época, em 2019, ainda era uma coisa meio scout, assim. Poxa, a gente precisa de um lateral direito. Beleza. Lateral direito, corredor interno, corredor externo, que vá a fundo, defenda a área, alto, baixo, quanto vocês pagam, qual é a idade, é pico de performance. E os caras diziam assim, cara, a gente quer um lateral direito. Ponto. A gente precisa ganhar o jogo domingo e a gente quer um lateral direito. E aí a gente começou a notar a incrível oportunidade que havia nos clubes. Porque, e eu estou falando de ontem, tá? 2019 é ontem. Os clubes não tinham nada de mercado. Cara, ou é o treinador que dizia quem é que tinha que contratar, ou é o que tinha muito em clubes e está diminuindo bastante, é o entendedor de futebol. Tem uma figura lá que é o entendedor de futebol e que, enfim, que inclusive é outro ponto, eu falo, né? Sempre tem um portal aqui para a gente entrar, mas esses entendedores de futebol estão sendo substituídos por líderes que às vezes nem entendem de futebol, o que é uma grande vantagem hoje dentro de um clube, tá? Ter alguém que não entende de futebol é uma vantagem incrível. E aí a gente começou a trabalhar para clubes. Depois disso, a gente identificou que os clubes não tinham processo algum de tomada de decisão, não tinham base de dados, não tinham controle sobre os prospectos dos atletas que estão prospectando, a avaliação. E a gente começou a trabalhar também em entregar, hoje, o FutiLink, uma ferramenta incrível. A nossa ferramenta tem todos os atletas masculino e feminino do Brasil desde os 12 anos de idade, todo o tempo de contrato deles, todos os jogos. Nós temos a súmula de todos os campeonatos do Brasil e a gente está entregando uma ferramenta incrível.
Só queria terminar essa primeira parte dizendo o seguinte: nada é mais importante num clube de futebol hoje que o seu departamento de mercado. Eu tenho a convicção absoluta disso, pelas visitas que a gente tem feito ao clube, pelo que a gente tem estudado, pela experiência que a gente tem tido dentro dos clubes. Nada muda mais o nível financeiro esportivo de um clube hoje do que estratégia e execução de inteligência de mercado. Ufa! Então tá, muito obrigada, Eduardo, tô brincando. E aí, Eduardo? Eu só não posso cair na armadilha, Duda, de entrar nos portais que eu mesmo crio aqui. Abre uma portinha e cai naquela armadilha e ficamos 5 horas discutindo um. Mas muito legal, já deu para ter uma ideia geral, né, do que rolou. Não, tudo bem, Eduardo? Prazerzão te ter aqui com a gente. O Eduardo já falou um montão de coisa aí que a gente vai pegando, né? Gostei muito, porque a gente fala muito aqui, Eduardo, em indústria realmente. E legal quando você disse, essa é uma indústria que não se reconhece como indústria. Mas você tem a visão adequada e acho que nós aqui também temos, né? É inegável que está nascendo uma nova indústria, que o futebol brasileiro está vivendo um novo momento, né? A gente pode falar aí de ligas, de SAF. Aliás, liga, né? Liga é até uma prova de que não está nascendo da melhor maneira, porque a liga era para ser um negócio que se simbolizasse a união dos clubes. Nós aqui, a LFF com a Libra, é até uma maneira de mostrar desunião e ainda ver que alguns clubes pensam mais neles próprios do que na indústria, como a gente está falando, né? Mas existe um novo momento, né? A gente consegue perceber aí com investidores interessados, com essas pessoas que vêm para cá analisar e pensar o futebol brasileiro. Na tua opinião, o que ainda não estamos pensando? O que ainda não estamos fazendo para que o futebol brasileiro possa retornar aos melhores níveis, competir verdadeiramente com o futebol lá de fora? A gente ainda é governado nos clubes muito por dirigentes que são políticos e que eles precisam ir atrás de aprovação social. É isso que o dirigente político busca, a aprovação social. E a aprovação social não é a melhor conselheira para quem está gerindo uma empresa ou uma entidade que precisa prosperar financeiramente. Então, hoje, a profissionalização da tomada de decisão, e isso está acontecendo, é a próxima barreira que os clubes vão enfrentar para crescer. A Liga, ela desbloquearia uma possibilidade incrível do futebol brasileiro. Desbloquearia uma possibilidade incrível do futebol brasileiro. Mas os clubes não podem, de alguma maneira, imagina se o presidente do Grêmio e o presidente do Inter conseguem pagar juntos um aluguel de um estúdio para gerarem seus conteúdos. Cara, não pode. Meu Deus, o Inter e o Grêmio não podem estar juntos jamais. E a quantidade de dinheiro que se deixa na mesa por essas questões... Bom, o futebol é o esporte mais conservador do mundo. O meio do esporte é totalmente conservador. Inclusive, ele é conservador para perder, tá? Só se pode perder de uma maneira. Não se pode perder de outra maneira. O futebol, ele condena quem arrisca perder de outra maneira. Os clubes preferem passar 30, 40 anos perdendo do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, porque se ele for fazer alguma coisa diferente, olha o professor Pardal, olha o inventor, esses estigmas carregam muito as pessoas que querem inovar no futebol. O futebol castiga quem tem interesse em inovar. É preciso ser muito corajoso. Então, Luiz, assim, óbvio que eu não tenho uma resposta definitiva para isso, mas o que eu penso é que a possibilidade da gente ir adiante é com uma liga que eu acho muito difícil que aconteça, mas os clubes também têm espaço para inovar dentro deles. Coragem, diversidade, e eu quero falar sobre diversidade aqui, não no sentido de um posicionamento da cultura woke, de tem que trazer diversidade para tudo, não é nesse aspecto, e até num aspecto que a própria cultura woke rejeita, que é a deficiência financeira mesmo. Porque quando eu tiver mais pessoas diferentes de mim me ajudando a tomar decisão dentro de um clube, essa amplitude de possibilidades aumenta muito.
Se eu tiver 4 Eduardos da mesma idade, da mesmo sexo, da mesma religião, estudaram no mesmo colégio, moram na mesma cidade, vai ser 5 pessoas pensando igual lá dentro. Então, a gente precisa de inovação, tecnologia latente, existem ferramentas incríveis para os clubes crescer e profissionalizar com diversidade seus staffs. Eduardo, muito obrigado por estar conosco e te ouvindo, né? Como o Luiz fez a referência, a gente fica aqui também abrindo portais e pensa na pergunta, e aí muda a pergunta e vem outra pergunta. Mas eu vou iniciar te fazendo uma pergunta assim que eu vi nas tuas redes sociais, que é a hashtag Pense o Jogo. O que é pensar o jogo hoje no futebol brasileiro, no futebol internacional? O que é o grande caminho aí em relação a tudo que tu estás falando? O que falta para que se pense o jogo de uma forma mais adequada? Muito bacana. Esse Pense o Jogo aqui foi a nossa resposta àquela onda que tinha no começo do futebol com papo de boteco. Não tenho nada contra papo de boteco, desde que seja não boteco, né? Inclusive, gosto muito, me convidem. Mas o Pense o Jogo hoje é saber que clube que se quer chegar, aonde que quer chegar com o meu clube, quais os recursos que eu preciso para chegar aonde eu preciso estar, o que eu preciso implementar. O futebol hoje é determinismo econômico puro. Se a gente pegar os últimos 10 anos, pegar a tabela de faturamento dos clubes e pegar a colocação deles no campeonato de pontos corridos, é muito próximo. O maior faturamento vai ser terceiro colocado, quarto, mas o 18º colocado não vai ser campeão. Então, assim, o que eu preciso? Dinheiro, eficiência. Ou posso ter dinheiro, e devo ter dinheiro, mas eu também preciso fazer mais do que esse dinheiro me entrega. Ser mais inteligente. Como eu falei para vocês, o futebol é cheio de ineficiência. Ineficiência é oportunidade. Os clubes hoje precisam ter clareza de onde querem chegar e identificar o que precisam para chegar lá. Eu acho que a inteligência, os recursos humanos e tecnológicos vão fazer diferença. Estamos vivendo o ocaso do entendedor de futebol. Essa figura que existe em todo clube tem o seu, que dita as cartas em cima de frases feitas, que sabe tudo sobre o jogo e toma decisões. Esse cara acabou. Hoje é board profissional, analista profissional, uso de tecnologia e acreditar numa ideia e não abrir mão dessa ideia. É legal, né? Norton e Duda, bacana porque o Eduardo deixou a bola picando para aquilo que eu falo em quase todos os episódios, quase todos, né? Quando o Eduardo fala assim, aonde eu quero chegar, né? Aonde o clube quer chegar, que clube que eu quero, quando ele fala de ineficiência, de certa forma, ou até com certa clareza, o Eduardo está falando de um planejamento estratégico de longo prazo, né? Que clube que eu quero? Quais são meus valores? Aonde eu quero chegar? O que eu preciso? Isso é plano estratégico. Plano estratégico é de longo prazo. Quando eu falo de ineficiência, eu falo de medir as minhas ações, como é que eu estou executando, ou se eu tenho pessoas adequadas para executar aquele plano. Eu não vejo os clubes trabalharem desta forma. Eu também já fui dirigente de clube, já fui conselheiro. A gente fala de planejamento, mas muitas vezes ele está dentro da gaveta e o que interessa para aquele dirigente do futebol, para o presidente do clube, é ganhar os próximos 6 pontos, é ganhar o jogo no domingo, mas ninguém tem essa visão de longo prazo e de execução e de construir pessoas. Você também falou em recursos humanos, né? Ter um time de pessoas capacitadas para executar aquela estratégia da forma que nós pensamos, né? Isto falta e talvez seja o principal caminho, porque esse é o principal caminho de qualquer grande empresa. Pensar estrategicamente e pensar em longo prazo. E isso a gente não vê nos clubes de futebol. Concordas comigo ou não? Eu concordo e além disso, além de concordar com isso, eu quero dizer para vocês que o fato de... não dá para conviver curto prazo com longo prazo, tá? Dá para conviver. Agora, para mim tomar decisões no curto prazo, eu preciso ter um norte definido, o meu longo prazo definido. Eles não são antagônicos. Eu vou trabalhar pelo curto prazo. Não.
pode trabalhar pelo curto prazo, mas tu precisa ter um longo prazo pela frente. Tem um princípio do Vale do Silício que utiliza muito, né? Fale rápido, erre rápido. Então, assim, eu posso tomar decisões em curto prazo, não tem problema nenhum. Mas se eu preciso trocar, eu posso contratar um treinador e com 20 dias já ver que ele não vai dar certo. Tem como fazer isso. Mas vem cá, nós vamos substituir ele por quem? Por qual treinador? Aonde que a gente quer chegar? Qual o objetivo disso? E outro ponto muito importante é questionar tudo que é feito metodologicamente ou não há muitos anos no clube. O mais importante hoje dentro de um clube não são respostas, são perguntas. Por que que isso está sendo feito dessa forma? Por que que esse time está treinando a essa hora da manhã para esse jogo às 10 da noite? Por que que a alimentação é nesse horário? Por que que o exercício é feito dessa forma? Questionar tudo. E a gente vai ver que a maioria das perguntas vão ser respondidas com porque sempre foi assim. Ninguém tem uma resposta muito certa. Então, assim, por isso que eu insisto, ter pessoas que não entendem de futebol é um grande ativo de um clube, porque essas pessoas não vão te trazer respostas, elas vão te trazer perguntas. Eu quero deixar um exemplo aqui que a gente aqui no Futre usa muitas coisas que acontecem em outras indústrias, tá? Isso até é um princípio de Stanford, tá? Stanford usa muito isso, traga pessoas de outras indústrias para te fazerem outras perguntas e aí não vai ter as respostas. Mas tem um livro chamado Game Changer. Vocês devem procurar na Amazon aí, acham com certeza. Ele conta a história do time olímpico britânico. O time olímpico britânico foi 36º colocado na Olimpíada de Sydney em 2000 e eles tinham uma Olimpíada em casa em 2012. 2012? Londres? Não me lembro agora se era 2012. 2012, ficaram entre os 10, ficaram em sexto, quarto, quinto, por aí. Ficaram em terceiro em Londres. Só que como é que eles Terceiro. poderiam sair de Sydney em 2000 para evoluir seu time olímpico? Eles fizeram algo impensável e que no futebol jamais seria aceito. Eles colocaram em cada categoria pessoas que eram de outra indústria, de tecnologia ou de outros esportes, para as pessoas irem a cada modalidade e perguntar, cara, por que que esse guidon, essa roda da bicicleta é assim? Por que a gente não faz de outra forma? Por que que o almoço do esquiador lá é tal hora? Por que que ele faz aquecimento nessa ordem e não em outra ordem? Cada modalidade, eles foram pensando numa coisa diferente. E eles chegaram a terceiro em Londres, foram vice no Rio em 2016, um crescimento em curtíssimo espaço. Então, trazer para um meio tão conservador esse ar, esse oxigênio de novas perguntas é fundamental. Eu vou falar muito ainda nisso nesse programa, porque eu acredito muito nisso. E esse oxigênio pode estar chegando com as SAFs? Olha só, pode estar chegando com a SAF, sim, Duda, mas mesmo as SAFs, elas vão ser comidas pela cultura, tá? Mesmo as SAFs. A cultura vai engolir a estratégia das SAFs. A cultura come a estratégia no café da manhã, tem essa frase, né? Mesmo para SAFs é difícil aguentar. Porque assim, ó, não é só estar dentro de um clube. É receber a pressão de torcida, da imprensa, de todos os sabedores de futebol que existem no mundo e que julgam com as decisões que chegam a eles, sem saber, achando que aquelas são todas as informações que eles têm. Então é super difícil. Vai melhorar, vai melhorar. Eu estou dentro disso, eu estou trabalhando para a SAFs, a gente presta serviço para a SAF, a gente presta serviço para a associação. A SAF, ela aceita mais novas ferramentas, novas tomadas de decisão, mas ela esbarra na cultura, tá? Ela sempre vai esbarrar na cultura. O que vai fazer isso mudar vai ser a vitória, o gol, a bola entrar. Porque a SAF traz pessoas preparadas para a gestão, com outra visão de mundo, não aquela coisa do futebol, muitas vezes, mais do mesmo. Então, essa oxigenada que eu falo é muito isso. E concordo contigo que às vezes esbarra no processo já acostumado do futebol, né? Infelizmente. Deixa eu me meter aí nessa conversa, mas assim, eu peguei aqui um post do Eduardo que ele faz uma citação a cases que ele considera interessantes
E aí Não usa meus posts contra mim, viu, Nardo? Não usa meus posts contra mim. Será a favor Você está sendo stalkeado. Porque eu quero justamente explorar essa questão da cultura. A Eduarda trouxe a SAF, que era uma pergunta que eu ia fazer, então eu quero ir um pouquinho adiante. E aí o Eduardo cita o Brighton, da Inglaterra, o Cruzeiro, o Del Valle, o Fortaleza e o Plymouth, da Inglaterra também, mas eu quero ficar no Cruzeiro, porque tem a questão da cultura. Quando tu fizesse esse post, o Cruzeiro tinha o Pepa de treinador e tu colocaste que o modelo do Ronaldo foi trazer nomes chaves e que estavam adequados ao projeto. Hoje o Cruzeiro não tem mais o Pepa, trocou pelo Zé Ricardo, que já foi demitido, hoje o treinador é o Paulo Autuori, o Cruzeiro briga para não cair, enfim. E isso é o exemplo da cultura do futebol brasileiro, que não, mesmo SAF ou não SAF, não tolera o mau resultado em campo. Se criou uma expectativa maior do que o Cruzeiro poderia entregar? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro é um exemplo clássico de que a cultura comeu a estratégia, tá? Eu conheço os profissionais que estão lá, eu sei o conhecimento que eles têm sobre tudo que a gente está conversando aqui, e muito mais que isso, porque são pessoas estudadas, preparadas para isso, mas é um clube absolutamente gigante, um clube com poder nacional de torcida, onde eles vão, tem gente lá, e não aguentou a pressão de daqui a pouco não estar lutando pelo campeonato. O Cruzeiro voltou de 3 anos na Série B. O que se espera de um clube que passa 3 anos da Série B? Sabe? Eu não sei qual é a estratégia nem o plano deles, mas é não cair. É não cair. Esse é o tamanho. E eu me lembro claramente quando o Cruzeiro venceu o jogo do acesso no ano passado e já entrou uma repórter correndo em direção ao Ronaldo, assim, Ronaldo, e as grandes contratações já estão chegando? E o Ronaldo disse, não, peraí, o nosso orçamento não vai trazer grande contratação nenhuma. Nosso orçamento vai tentar montar um time para não cair de volta. E essa é a realidade. Só que é difícil transportar isso para o torcedor, comunicar isso para um torcedor. Como é que tu vai falar para um torcedor que a gente está aqui em Porto Alegre, pode falar de Grêmio e Inter? Como é que eu não vou dizer para o meu torcedor que eu estou entrando para ser campeão no Campeonato Brasileiro? Como é que eu não vou dizer que eu, mesmo faturando 400 milhões por ano e tendo que lutar contra 1 bilhão e 200 do Flamengo, 800 milhões do Palmeiras, eu preciso falar para eles que eu vou ser campeão. Então, a dificuldade no Cruzeiro foi exatamente essa. A cultura comeu a estratégia, mas eu acredito muito que o Cruzeiro vá prosperar, caindo ou não, vá prosperar e vai ser um novo clube. Eduardo, em cima disso, né? Queria continuar, Norton? Não, eu pode continuar, Luiz, que eu vou fazer uma pergunta sobre outra coisa. Não, porque citou aí clubes de fora do país, mas citou e o Brighton. Eu tenho uma simpatia enorme pelo Brighton, porque eu tenho um amigão inglês que é doente pelo Brighton, doente. Ele não acredita o que está acontecendo, e eu sempre disse para eles, vocês não vão cair mais para a segunda divisão, porque o Brighton sempre foi da segunda divisão. Foi a primeira vez que subiu e nunca caiu. Não retornou. Era o maior medo dele. E eu disse, vocês daqui a pouco estão disputando a Copa da Europa e até mesmo a Champions. Mas, enfim, né? Sobre essa questão aqui de Cruzeiro, de Vasco, essas ligas de maiores clubes que nós temos aqui, eu acho realmente também, concordo, né, plenamente, a questão da cultura no Cruzeiro é muito forte, no Vasco é forte, mas sobre essa transformação e sobre essa resistência que esses grandes clubes têm, não te parece que é melhor para o investidor que vem para cá ele adquirir o futebol, 90% de futebol, ou até o clube inteiro, né? Mas clubes médios, clubes pequenos, que têm menos torcida, menos resistência, é mais fácil fazer essa transformação e tem menos pressão. E mais ainda, né? Ele consegue caminhar e chegar dentro desse cenário de uma outra maneira do que o clube grande. Eu até emendo, né, uma pergunta na outra. Será que daqui a algum tempo a gente não vai ver, esse cenário não vai estar completamente diferente? Tu vê o Vasco correndo o risco de cair outra vez, o Cruzeiro correndo o risco de cair outra vez, Curitiba, Goiás, esses times todos,
Mas aí tu vê o Red Bull, tu vê outros clubes nascendo, não vai mudar, né, esse perfil dos nossos clubes? Assim, a SAF não é a solução só por ser SAF, né? Claro que Associação não, claro que não, uma associação pode ser profissionalizada de ponta a ponta de ponta a e, ponta. e quem já trabalhou em algum conglomerado, alguma corporação, sabe que mesmo fora do futebol, esse conglomerado e corporação tem busca por aprovação e tem politicagem lá dentro também. Então, assim, dá para ter política dentro da SAF e dá para ser profissional na associação. Então, sobre esse ponto do que os investidores buscam, a gente presta serviço aqui de due diligence esportiva para o buy side, tá? Para o comprador. E uma coisa que eu aprendi, tá? É que existem vários tipos de investidores. Vários tipos de investidores. Tem gente que quer comprar o Botafogo. Tem gente que quer comprar o Flamengo. Mas tem gente assim, cara, eu não quero saber de time profissional, eu quero só base, eu quero time com pouca torcida. Tem gente que quer fazer marketing, tem gente que quer vender jogador, tem gente que agora, com esses multiclubes, também querem uma vertical na América do Sul para desenvolver jogador para levar para a matriz. Então, assim, tem vários tipos de investidores. Mas esse ponto que tu tocasse, Luiz, é super importante. Será que a pressão mais atrapalha do que ajuda? Porque daqui a pouco, então, quer dizer, não faz sentido eu ter um clube grande, meu clube está sendo atrapalhado pela pressão da torcida. É um nó que a gente precisa desatar no futebol. Porque eu vejo as pessoas falando, mas o Bragantino também não tem torcida, pode fazer o que quiser. Mas pode fazer o que quiser o quê? Planejar um ano, fazer um processo seletivo, entender que treinador ele quer, que perfil de jogador quer. É isso que atrapalha? Não sei o que atrapalha. Porque a gente precisa também, hoje, com o profissionalismo dos executivos e dos boards, a gente precisa de gente sustentando o projeto. Eu acho que o profissional mais valoroso dentro de um clube, hoje, que mais tem valor, é alguém que sustente o projeto. Não, peraí. A gente perdeu o jogo, a gente está no caminho certo por esses indicadores, a gente vai sustentar isso, a gente vai levar adiante. Falta também a intencionalidade de assumir riscos, dizer, estamos nesse clube para fazer esse projeto, porque nós queremos chegar nesse ponto. Então, nem a SAF é a solução para tudo e nem a associação sem fins lucrativos é amadorismo puro. Eduardo, vai mais, Luiz? Não, só falei, não, concordo plenamente, é isso. Eduardo, eu tenho que fazer um comentário aqui, porque falar do Red Bull, né? Essa questão do Red Bull me chama a atenção. Eu fui no jogo do Internacional Red Bull domingo, como eles têm um projeto claro na questão da forma de jogar, na escolha dos jogadores, nos substitutos, no elenco. É realmente algo. O Escuro, né, que era o destaque, agora está no futebol francês como diretor executivo de futebol. Realmente tu nota que tem um trabalho ali de continuidade, de persistência. E eu concordo contigo, a questão da pressão, porque não tem torcida o Red Bull, que importância tem isso? Qual é? O Red Bull seria diferente se tivesse pressão? Eu não acredito. Mas então, fechando aqui o parênteses... Mas, o Norte, se tu me permite... Claro, se o Eduardo permitir... Né? Não, eu encontrei o Thiago Escuro algumas vezes, né? E numa das vezes foi no encontro da CBF. O Red Bull Bragantino ele estava disparado na frente na Série B, praticamente já tinha conseguido o acesso à Série A, e o Thiago Escuro não escondia de ninguém, né? Ele dizia claramente, não era para subir agora. Não imagina um dirigente do Inter, do Grêmio, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Corinthians, chegar e dizer, não, a gente não era para ganhar agora. O Thiago Escuro ele dizia claramente, não estava no nosso planejamento subir agora, porque a gente não quer chegar na Série A e correr o risco de já voltar para a Série B, o que não aconteceu, né? Mas a gente entende que para chegar na Série A a gente tinha que ter uma estrutura melhor, a gente tinha que ter outras coisas que estavam no nosso planejamento atingidas, alcançadas, para chegar de uma outra maneira, chegar para ficar.
acabaram chegando e ficando, né? Mas ele tinha essa consciência e ele, na questão da pressão, tal, ele podia dizer isso, né? Outros dirigentes de outro clube, se dissesse isso, iam pedir o afastamento do cara, certamente. Luiz, eu não sei se chega a ser uma discordância isso que eu vou falar, tá? Mas eu acho que os clubes hoje já têm ferramenta para assumir a sua própria narrativa, tá? Os clubes já têm a ferramenta para dizer, nós vamos passar, atravessar esse rio, vai doer em todo mundo, mas nós vamos chegar lá. O clube é uma potência de comunicação desprezada. Os clubes não usam o poder da sua comunicação para dizer, peraí, a gente está num projeto, a gente não ganha nada há 10, 15, 20 anos. Vamos fazer diferente, todo mundo, vem conosco, todo dia ali explicando, contando, porque eles hoje têm uma dificuldade incrível, que são os influencers, né? Na verdade, os influencers agora são outros, sempre teve, né? Mas eles têm que lutar contra isso. O que um influencer precisa? De informação, de clique. Então, quanto mais polêmica, nas derrotas, então, eles ganham muito com isso. Os clubes precisam... e até tem aquela tese, né, de que o clube hoje também é uma empresa de mídia, empresa de entretenimento. Então, eles têm ferramentas para contrapor isso. Isso tem que ser contraposto com inteligência, com todo o tamanho que o clube tem. Ele pode se posicionar e pode... não digo enfrentar a pressão, mas pelo menos tentar se comunicar com quem faz essa pressão. O dono do clube é a torcida, não interessa se é SAF ou não, tá? O dono do clube é a torcida. Então, explicar isso para eles, contar essa história. Eu acho que isso é desprezado pelos clubes e é muito potente. Mas, Eduardo, agora eu vou mudar minha pergunta porque tu tocou num assunto que é até um cerne aqui das nossas discussões. Os clubes têm preparo para falar. Eu tenho uma discussão muito antiga e um ponto de vista que me impressiona a incapacidade que um clube tem de se comunicar com o seu torcedor na derrota. Para mim, é um desrespeito a forma como os clubes tratam seus torcedores na derrota. E eu acho que é despreparo total dos dirigentes para falar sobre derrota. Isso é a cultura, isso o que é falta de preparo, não sei se tu concorda com isso, porque eu, como colorado, me sinto totalmente agredido quando o Internacional perde um jogo, é eliminado de um campeonato e as redes sociais do clube somem. Eu me sinto absolutamente atingido. Eu posso ser um único nisso, mas é uma sensação que eu tenho, estou falando aqui com um especialista, eu queria te ouvir sobre isso. Bom, primeiro, os clubes ganharam um grande concorrente na geração de conteúdo, que são os atletas, tá? Os atletas estão aprendendo a dominar isso individualmente e os clubes estão ficando para trás. Sobre a derrota, todos os clubes perdem mais do que vencem. Todos os clubes. Então, os clubes precisam saber lidar com isso. Na hora de que um clube perde, eu não vou falar de um clube específico, mas de maneira geral, na hora que um clube perde uma partida e uma partida importante, um clássico, cara, os líderes somem, não vê mais nenhum. Tu vê o treinador e algum jogador que tem ali, provavelmente o mais jovem deles ainda vão falar. É aí que está a diferença entre o clube gerido pelo entendedor de futebol, que não quer se colar na derrota porque ele vai precisar de votos e aprovação social, do que o clube que é gerido por líderes. Cara, eu sou um líder. Na hora da derrota, eu vim aqui dar a minha cara, eu sou o primeiro a falar. Depois a gente vê treinador, depois a gente vê... Porque o Brasil ainda é meio sebastianista, assim, né? Todo mundo quer uma pessoa, uma figura que represente. As próprias empresas, se a gente pegar... tem vários casos aí, não vou me lembrar agora. CIMED, por exemplo, é uma empresa que agora apareceu um cara lá representando a CIMED. O Steve Jobs na Apple, Bill Gates na Microsoft. Tá todo mundo sendo um pouco personalizado, assim. Os clubes precisam ter alguém, um líder, em que a torcida se reporte a eles como líder mesmo. Então, e outro exemplo, Norton, é assim, os bastidores da vitória. Caramba, é uma cultura brasileira que foi inserida no futebol. As pessoas amam os bastidores da vitória. E, calma, ninguém vai botar bastidor da derrota, não. Se a gente analisar qualquer conteúdo, e tem muitos sobre futebol, esporte, principalmente americano, cara, a jornada do herói tem derrota. A jornada do herói tem derrota. Quer dizer, não tem bastidor da derrota, não aparece meu jogador sofrendo,
não aparece o treinador cobrando, não aparece as pessoas se lamentando, sentindo dor por aquilo ali, beleza, daqui a pouco vai aparecer do jogador na boate, esse vídeo vai aparecer dele fazendo dancinha no TikTok, ou seja, as pessoas têm percepção que, cara, esses caras só estão aqui pela vitória e não estão nem aí, na derrota eles somem. Cadê o bastidor da derrota? Para onde voam os vídeos da derrota? E seria uma forma de humanizar também, né? Porque senão parece que o sofrimento é só nosso, do torcedor, e nada acontece lá daquele lado, ninguém se abala. Você mostra o trabalho, você mostra o sofrimento, você mostra que é gente como a gente, né? Eles também estão sofrendo. Eduardo, eu também quero o bastidor da derrota. Aliás, tem eu tenho uma afinidade com o Ajax da Holanda. E a eliminação duríssima do Ajax para o Tottenham em 2019, na Liga dos Campeões, o Ajax transformou a dor nisso mesmo. Tem material lá sobre a derrota, que é a maior derrota dos últimos anos do Ajax, uma semifinal que perdeu por 3-2 dentro do Johan Cruyff Arena, e eles fizeram isso. Os seus líderes apareceram para falar, seus líderes lamentaram a derrota, e eu não consigo acreditar que o futebol brasileiro não tem essa capacidade. Eu me indigno com isso, desculpe aqui o desabafo, mas é bom ouvir alguém como tu, que é da indústria, que está conectado, tem essa mesma sensação, porque às vezes a gente parece que fala para pessoas que não ouvem, não se interessam. É legal que toda vez que um clube, todos os clubes do Brasil ganham, os bastidores aparecem o treinador, o jogador falando de voz, né, inflamada, vamos ganhar desses caras, vamos entrar lá, vamos não sei o quê. Só que na derrota não tem vídeo nenhum. Pô, por que esse cara não fez o discurso hoje, então? Hoje que era o discurso que ele precisava fazer. Mas ele fez e perdeu, porque é assim. Jogo de futebol se perde, é um jogo. Então, cadê a dor? Cadê a jornada do herói? Sem a derrota, não tem a jornada, não temos o herói, né? E é curioso, né? Porque nessa coisa de rede social, hoje, o que a gente percebe é isso, é cada vez mais vida real, é cada vez mais as dores sendo expostas ali, e uma pessoa entendendo a outra e se conectando com a outra, porque não é sobre isso, sobre vitória o tempo inteiro, né? Então, eu acho que falta o futebol entender também isso, né? Desse lado que não deu certo hoje e tá tudo bem, amanhã a gente vai de novo e ninguém vai perder a paixão por isso. Luiz. Eu acho que é uma maneira também de fazer justiça, né? Eu estive dentro de vestiários que foram muito vencedores e eu estive dentro de vestiário quando o Inter, por exemplo, caiu para a Série B. E claro que eu não vou citar nome nenhum aqui, mas conversa com a família, com a minha irmã, mas o jogador aquele, poxa vida, mas o outro aquele. E eu digo para ela assim, tu não tem noção de como aquele cara é identificado com o clube, de como aquele cara se esforça para que na próxima partida ele pudesse ajudar mais e conseguir a vitória, como o fulano de tal que tu está chamando aí de mercenário, a tristeza que aquele cara fica no vestiário, é muito exemplo de pessoas que ficam tão arrasadas ou mais arrasadas do que os torcedores, né? Agora, os torcedores, né, e nós também somos torcedores, é um sofrimento danado, mas o sofrimento e a injustiça, muitas vezes, com alguns jogadores, com um treinador, é um negócio que, se fosse mostrado, Norton, como tu está falando, eu tenho certeza que ajudaria e mudaria a imagem de muita gente que está por aí. E tem outra jornada do herói completamente desprezada no esporte, que é a lesão, né? O atleta se lesiona, ele sai de cena completamente. O clube esquece dele. Poxa, olha a quantidade de conteúdo que tem ali, até para a autoestima do atleta também, para manter ele envolvido, para ele participar, se sentir partícipe de tudo que está acontecendo, né? Mostrar como é que é a recuperação, dia 1, dia 2, piorou, teve uma recaída, volta. Cara, isso é latente e até sai um pouco da vitória e derrota que não podemos falar em derrota, aqui só tem vencedores. E se não quer mostrar na jornada, né, você falou em o clube gerar conteúdo, que gere conteúdo para mostrar durante a semana, para mostrar algum outro programa, para mostrar na TV do clube, para fazer uma série de coisas, se não quiser ligar a jornada, né? O Eduarda, eu não sei como é que a gente está, Eduarda chefe,
Não sei como é que a gente está de tempo, mas eu queria, Eduardo, falar um pouquinho mais da Futre, que a Go Manage, a nossa empresa, né, não é só o podcast, ela também tem atuação aí na indústria do futebol. E, e eu vejo que a gente tem alguma coisa em comum, a tua empresa e a nossa, na questão da formação, na questão de cursos. E eu vejo que tu tem uma série de cursos, tu citaste alguns deles aqui, formando pessoas para que elas possam atuar nos clubes de uma maneira melhor, mais bem preparadas, com mais conhecimento. E nós temos, né, aquilo até que motivou a criação da nossa empresa, é uma formação mais voltada ao clube, àquele clube, é uma coisa customizada, com a cara do clube, né? Nós criamos, o que já me disseram, eu não fui atrás para ver se é verdade, a primeira universidade corporativa de um clube de futebol, o, que é o quê? É buscar uma formação para todos os colaboradores daquele clube em todas as áreas. Não só no futebol, mas na parte da administração, na parte jurídica, na parte da estratégia, do planejamento, enfim, do marketing, mas criando formação naquilo que o clube realmente precisa e naquilo que o clube tem dentro da sua estratégia, para que ele possa, né, aquilo que eu falei na questão anterior, executar aquela estratégia da melhor maneira possível, com eficiência e com eficácia. Né? Preparar para aquilo, que conhecimento que eu preciso, quais são os gaps de conhecimento, de habilidades, de atitudes que eu tenho que ter para que a gente possa executar o nosso plano da melhor maneira possível. Então, é uma formação também aberta para terceiros, desde que não invada aquilo que é o privado, é o estratégico do clube, mas é uma educação voltada àquele clube. Eu acho, né, nós defendemos e por isso criamos esta ideia, que isso é uma das maiores práticas das grandes empresas do mundo, terem as suas universidades corporativas, formar pessoas de acordo com o seu plano estratégico. Foi uma sacada que tivemos em um clube, foi uma sacada que levamos para o mercado, que levamos para fora do país, inclusive, de criar universidades corporativas e formação específica para o clube de acordo com a sua estratégia. Né? Fala um pouco na questão de como vocês atuam, na questão da formação, de como é que tu vê isso que eu estou te falando aqui, enfim. Não, eu acho absolutamente incrível a ideia que tu tivesse na tua empresa, porque todas as empresas, todas as grandes corporações, não nem tão grandes assim, precisam formar os seus profissionais hoje. Então, todo mundo precisa ser também uma universidade, precisa ser um colégio, precisa ser uma faculdade. Eu preciso formar os meus profissionais e a educação formal não entrega isso. Não entrega isso. Não. O currículo, Não, o currículo contemplado pelo MEC é insuficiente para a realidade atual. Então, as dores, no nosso caso, da nossa indústria, dos clubes, não são contempladas pelas faculdades e organizações educacionais comuns. Então, a gente que está mais próximo disso precisa ajudar os clubes a entregar o profissional adequado à necessidade, à dor atual deles. Eu acho absolutamente incrível. A gente já tem... a gente está tomando a ousadia agora aqui no Futre de ir para os escritórios dos clubes, porque a gente formou muita gente de base, analista de dados, analista de desempenho, analista de mercado, e agora a gente foi para o segundo andar e tá fazendo certificação de executivo de futebol, porque a demanda é incrível. A demanda, assim, os clubes precisam disso. Os clubes que não sentem falta de pessoas especializadas não estão buscando essas pessoas especializadas. E a gente consegue agora, de alguma maneira, com uma fração do mercado ainda, tem muita possibilidade, entregar isso para os clubes. A gente faz desde cursos online e coloca à venda nas nossas plataformas, como também a gente consegue entregar especificamente para um clube um curso, até mesmo presencial, com a necessidade específica deles. E eu vou dar um caso muito claro na nossa ferramenta, a Futlink. É uma ferramenta de gestão de departamento de mercado em que a gente precisa fazer um onboard ali. A gente precisa treinar as pessoas para usar. Porque não adianta eu só entregar a ferramenta, eu preciso fazer com que elas usem a ferramenta para melhorar a eficiência do clube. Então, a gente também tem
esse treinamento de certificação da Futlink. Agora vem cá, como se prepara um executivo de futebol? E eu gostei que vocês abriram as portas para as mulheres. Inclusive, numa data tão importante aí da discriminação racial, vocês oportunizaram bolsas. Queria que você falasse, por favor. Bacana. Assim, primeiro sobre as mulheres. Desde o dia 1 aqui no Futuri, lá em 2016, a gente pensou o seguinte, tudo bem, vamos entrar nessa. Ainda não sabemos o que vai ser depois do conteúdo, mas a gente vai lá para colaborar com a indústria. Não adianta a gente só ficar extraindo da indústria, a gente precisa colaborar se a gente quiser crescer. Então a indústria precisa crescer para a gente crescer junto. E diversidade faz toda a indústria crescer. Não tem negros treinadores, não tem mulheres nas tomadas de decisão. Então, o que a gente precisa fazer para isso? A gente precisa ser ação afirmativa. Todos os cursos que a gente lança tem vaga para mulheres. No caso, a gente fez uma parceria com o Observatório, mulheres negras. A gente precisa dessa riqueza que elas trazem, a gente precisa da experiência de vida delas, a gente precisa da forma delas tomarem decisão dentro dos clubes. Os clubes não são só de todos os homens da minha idade parecidos comigo, tá? Se a gente pegar e passar por uma foto da tentativa de fazer uma liga do Brasil, que todos os presidentes são todos muito parecidos comigo, homens velhos de cabelo branco, que estudaram em colégios parecidos. Cara, que pobreza, que pobreza. Então a gente tem ação afirmativa de sempre trazer mulheres. E o executivo, ao contrário do treinador, o executivo brasileiro está ganhando o mundo. O próprio Ricardo Moreira, do Orlando City, que é o embaixador, o curador do nosso curso, está lá nos Estados Unidos. Tem o Edu Gaspar no Arsenal, na Premier League. Qual é o treinador mais próximo da Premier League? Nem sei. O Edu está lá na Premier League, sabe? Tem o Marcelo Salazar, que está lá no time do Cristiano Ronaldo. Tem muitos executivos. O Brasil está gerando uma geração incrível de executivos de futebol e exportando isso. Falar em exportar, nós, no Brasil, somos o país mais exportador de jogador de futebol. Mas somos apenas o 8º país em faturamento de venda de jogador de futebol. Temos um mar de oportunidades, essa boca de jacaré, esse delta aí entre o 8º e o primeiro, uma grande oportunidade. O Brasil muda de patamar. Tudo bem, não vamos chegar a primeiro porque existem barreiras macroeconômicas, financeiras que não vamos deixar lá. A gente não pode perder para a Bélgica em faturamento, né? Portugal também a gente pode ultrapassar. Então, assim, esses executivos que estão sendo formados vão nos ajudar a fazer isso. Mas, assim, Duda, tu me perguntou como se forma um executivo, né? Acho que o executivo precisa saber muito de relações humanas, muito de relações humanas. Ele precisa também ser um generalista, porque ele precisa saber de marketing, de logística, para poder cobrar as pessoas, precisa saber de futebol, obviamente, precisa saber se relacionar com tudo que tem no futebol. É uma função /cargo muito complexa e é uma função chave hoje. Não existe futebol hoje sem um executivo dedicado no seu clube. E mais, acho também que os executivos, se a gente puder voltar um pouco de como esses executivos apareceram no futebol, né? Porque os abnegados não podiam dedicar o tempo inteiro, aí eles pegavam alguém para fazer o trabalho deles durante o horário comercial, e aí os executivos começaram, opa, tem uma oportunidade aqui, começaram a assumir funções, e eu acho que hoje o executivo brasileiro, de clube brasileiro, ele tem muito mais funções e responsabilidades do que ele pode carregar, tá? Eu acho que está na hora do executivo também começar a dividir em níveis ali de outros profissionais. Sobre o Futlink, são 550 mil atletas cadastrados, esse é o número que vocês possuem, e como isso se consegue, qual é a ferramenta, quanta gente precisa para cadastrar, como é que se busca, se chegou a esse número, Eduardo, que para mim é um número impressionante aí de atletas da base, né? É absolutamente impressionante. São 550 mil atletas no mundo, tá? Do Brasil, nós temos absolutamente todos os atletas registrados no BID desde os 12 anos de idade. Todos eles. Todos, masculino e feminino. Tá? Estão todos cadastrados, todos os tempos de contrato deles estão ali, todas as performances esportivas deles estão ali. Nós temos todos os campeonatos de base do Brasil, toda a minutagem de todos os atletas, a eficiência esportiva deles,
Então, a gente brinca aqui que é o pré-sal do futebol brasileiro, porque todos os talentos do futebol brasileiro estão ali, cabe aos clubes. Só que a gente também, eu me atropelo aqui, desculpa, mas assim, eu sou tão apaixonado pelo produto que acabo me atropelando, mas a gente descobriu outra coisa, Luiz, Norton e Duda. Não adiantava a gente ter todos os atletas ali dentro. A gente precisava criar processos de tomada de decisão ali dentro. Então, a gente começou a fazer filtros e, a partir dos filtros, monitoramento, listas, processos, time sombra. Então, a gente consegue hoje entregar para o clube um funil, onde ele começa a identificar prospectos, avaliar esses atletas e depois passar para um outro nível de tomada de decisão do nível gerencial e até mesmo da contratação. Deixa eu dar um bastidor para vocês de como é que é uma contratação de um atleta hoje na maioria dos clubes. Não sei de todos, quer dizer, os que usam o Futlink não é mais assim, mas geralmente o futebol é o WhatsApp. Tá? Então tem um WhatsApp do presidente, do vice jurídico, do vice financeiro, o executivo, alguém de mercado, talvez o treinador. É ali que se discute quais os atletas que vão vir, proposta, olha esse atleta, olha esse outro atleta, e as informações vão se embaralhando todas ali, às vezes escapa um vídeo pornô ali no meio também, e aqui no Futlink a gente tirou isso do WhatsApp. A gente colocou isso em como se uma ferramenta muito parecida com o Trello, em que as pessoas vão gerenciando os seus processos, personalizando os processos, e todos vão vendo com transparência as informações que são de propriedade intelectual do clube. Se alguém saísse e trocar a gestão, tá tudo ali. Tudo está ali. O clube que tem o Futlink, ele vale mais que o clube que não tem. Eu estou falando de valuation mesmo. Valuation mesmo. Por quê? Porque ali estão os processos e o histórico e as informações todas absolutamente organizadas. Quando chegar um comprador, abre o Futlink, está tudo aqui. O nosso departamento de mercado está tudo ele aqui. E mais um detalhe. A gente tem um mercado de transferências online dentro do Futlink. Os nossos assinantes, os clubes assinantes, só o nível gerencial dos assinantes entram numa funcionalidade em que os clubes anunciam os seus atletas e negociam os seus atletas diretamente ali. Na verdade, eles iniciam a negociação, né? Depois eles podem tirar dali e negociar em outro lugar, mas assim, ali tem todo o histórico, LGPD, toda a segurança para eles trocarem informações também, e a gente muito feliz de dizer que já tem atleta negociado lá dentro. Você falou da questão... Só uma dúvida sobre o grupo do WhatsApp. Eu não fiquei na dúvida. No grupo tal do Scout ali, o responsável por contratações. Ali também, ele também. Tá ali, tu citaste? Tá, não, porque eu fiquei com essa dúvida. Não, tá eu ali, achei um grupo bem interessante. Não, olha só, deixa eu te dizer uma coisa, Norton. Isso aqui que eu fiz foi uma imagem retórica, né, sobre como que as coisas são feitas hoje em dia, representando o que de fato é. Inclusive, tem um clube que eu participo de um desses grupos, porque é nosso cliente, enfim. Mas é assim que funciona, tá? É no grupo de WhatsApp que se toma a decisão. Eu não estou dizendo nem a análise, eu estou dizendo a tomada de decisão mesmo. Tá? Não, é que eu fiquei na dúvida se realmente o grupo estaria, né? Porque nesse momento profissional é bem possível que o grupo não tenha. Foi nesse sentido que eu te perguntei. É uma coisa tão hoje. Cada clube tem a sua configuração e seus convidados específicos. Eu ia comentar, porque eu tenho um amigo que ele foi diretor da área de análise de um dos maiores clubes do país. Né? Não é de Porto Alegre o clube, mas é um dos grandes clubes, dos mais vitoriosos do país. E ele dizia assim, pô, às vezes vinha aquele pedido, precisamos de um jogador assim, 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 assado. Aí era pesquisa, tinha todo o processo, ferramentas de todo quanto é jeito, chegava no nome de um cara que achava que era o ideal. Esse é o cara, tem todas as características, toda a parte comportamental, mental, tudo que se espera daquele pedido. Aí chegavam para o treinador da época, que não está mais lá, e dizia, ó, esse é o cara. Aí, em 15 segundos, ele dizia assim, esse eu não gosto. Vocês vão trazer o fulano, esse eu gosto muito, traz o fulano. Você, pô, mas então para que mandou o departamento inteiro se mexer? Né? E ele não aceitava o que o cara que diziam para ele. Se tu me permite, Luiz, assim,
Hoje, o departamento de mercado, como eu já falei, é o departamento mais importante do clube. É ali que está a eficiência esportiva do clube. Por muito tempo, por muitos anos, o treinador era o processo. Agora o treinador é só parte do processo, tá? É ali que o clube tem que investir o seu futuro e isso está se profissionalizando. Ainda devagar, porque esse o entendido de futebol não quer abrir mão dele tomar a decisão, né? Mas já melhorou muito, tá? De 4 anos para cá que a gente está trabalhando em clube, é incrível a profissionalização, o conhecimento das pessoas e muito mais importante do que isso. E eu acho que essa é a grande diferença. Tem clube que tem um plano. Clube que tem um plano, ele prospera mais rápido que o clube que decide tudo a partir do resultado do próximo jogo. Perfeito. Olha, boas notícias encerrando o nosso podcast. Bacana. Há uma esperança, gente, há uma esperança que a gente possa dar esse F5 aí nos clubes brasileiros para que a gente veja um futebol mais atrativo e que a indústria do futebol cresça, né? Eduardo, sério, a gente ficaria aqui, sei lá, uma semana falando contigo, a gente nem entrou em metade das coisas que Tu a gente tinha estás te perguntado. cortando umas 5 perguntas minhas, tá, Eduardo? Queria deixar registrado. Então, tu que lute, tu vai ter que combinar agora com o Eduardo uma próxima para ele vir. Né? Para que a gente continue esse papo, porque realmente, assim, muito legal mesmo o trabalho de vocês, estão aí de parabéns. A gente estava curioso para conhecer um pouquinho mais. E super bacana, né, meninos? Não, top demais. Esse assunto me encanta. Que tem tudo a ver. O Eduardo trata de todos os assuntos que eu gosto. Processo, inovação, formação, futebol, pensar o jogo, planejamento, né? E até a discussão de boteco, de repente, né? Mas... Desde que seja no Eu diria boteco. que deu match. Oi? Desde que seja no boteco, a discussão de boteco. Me convidem, por favor. Eu diria que deu super match com o nosso Golcast aqui. Então, Eduardo, só vou te agradecer aí pelo teu tempo, por essa explanação. Adorei a parte da diversidade. Eu acho que é sobre isso, né? A gente abrir cada vez mais a cabeça, especialmente do futebol, esse meio conservador, difícil, né? De aceitar mudança, aceitar inovação. Então, parabéns aí, parabéns por esse trabalho. E muito obrigada, né, pela participação aqui, esse gaúcho de Bagé, hoje com a gente aqui. Poxa, agora falou a minha maior qualidade, me emocionei até. E olha só, eu sou de Bagé mesmo, viu? Tem muita gente aí dizendo que é de Bagé só para se promover. Que legal. Gente, esse é o nosso assim, ó, por favor, antes de terminar, eu queria aproveitar o alcance de vocês para dizer o seguinte: o mundo do futebol está mudando rápido, existe um mar de oportunidade pela frente. Aproveitem, agentes, profissionais, clubes. Essa é a hora de quem quer crescer muito. O Brasil está no olho do furacão, tem muita gente olhando para esses 200 milhões de pessoas apaixonadas por futebol, que não tem liga e não tem regulamentação, mas para alguns investidores isso é oportunidade também. Chegar antes, porque depois, quando tiver luga, tudo vai ficar mais caro, todo mundo vai querer um valor maior pelos seus clubes, enfim, por tudo. Essa é a hora, esse é o momento. Obrigado por tudo, conta comigo. Que legal, é a hora da virada também no futebol, e esse é o nosso Golcast, podcast da Go Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, gente. Estamos no YouTube como Golcast Go Manage, toda terça um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas. Agradecendo aqui ao meu xará Eduardo Dias, um beijo e a gente se vê.